Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo nós estaremos falando um pouco sobre o discernimento de sonhos. Você sabia que pode existir 2 enganos por trás dos seus sonhos? E você pode estar pensando que é uma revelação de Deus, que Deus quer te trazer uma mensagem sobre aquilo, mas na verdade são 2 enganos que podem estar agindo por trás do seu sonho. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago conteúdos espirituais para a sua edificação. E se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não se esqueça de apertar o botão embaixo e se inscrever e ativar o sininho de todas as notificações. Tenho certeza que você vai ser alcançado através dos conteúdos deste canal. Você sabia que existem tipos de sonhos que eles não podem ser interpretados? E existem tipos de sonhos que são de Deus, mas que porém a sua interpretação não é para agora. Primeira coisa que eu quero explicar para você, para que você possa ter discernimento acerca dos sonhos que você está tendo, é que o sonho pode ser produzido por 3 fontes. Essas 3 fontes são diferentes. A primeira fonte, o sonho pode ser produzido pela sua própria mentalidade, a sua subconsciência, aquilo que está guardado na sua memória. Ou seja, as suas emoções, os seus sentimentos vão estar ligados também aos sonhos que você tem durante a noite. Essa é a primeira fonte dos sonhos. Quando você tem os seus desejos, quando você tem medos, quando você tem desejo de ter algo, de alcançar algo, de fazer algo, quando você tem saudades de alguém que não está mais presente com você, quando você convive com uma pessoa, você vê aquela pessoa todos os dias, você tem aquela conexão todos os dias, é claro que você vai ter sonhos relacionado àquela pessoa, relacionado aos seus medos, relacionado aos seus sentimentos, às suas emoções, aos seus desejos e às suas saudades sobre algo ou sobre alguém. Essa primeira fonte de comunicação é a nossa própria carne, as nossas próprias emoções, a nossa subconsciência, aquilo que você guardou no seu coração, na sua mente, você vai ter sonhos acerca disso. E isso não é uma revelação de Deus e também não é o diabo. É a sua própria carne produzindo sonhos segundo as suas emoções e os seus sentimentos. Livro de Jeremias, capítulo 23 e verso 25 e 26, que vai dizer: Eu ouvi o que os profetas disseram, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, eu sonhei, eu sonhei. Até quando isso estará no coração dos profetas, que profetizam mentiras? Sim, eles são profetas do engano, do seu próprio coração. Como aquele sonho que você está recebendo é um sonho produzido pela sua própria consciência, pela sua própria vontade, as suas emoções, esse sonho não vai ter interpretação e não vai ter finalidade. Esse sonho não vai se realizar, porque é algo que está procedendo do seu coração, está ligado à sua subconsciência, à sua própria carne, os seus desejos. Então entenda uma coisa, muitas pessoas elas querem interpretar um sonho que elas produziram por sua própria carne e o seu próprio coração. Assim como esses profetas que diziam, eu sonhei, mas eram sonhos produzidos pela sua própria carne e eles profetizavam engano, dizendo que Deus tinha revelado para eles em sonho algo, mas esse algo era de procedência carnal. Sonhos sem pé e sem cabeça, ou seja, sem introdução, sem desenvolvimento e sem finalidade. Quando Deus transmite uma mensagem para você, um recado para você, essa mensagem precisa ter introdução, desenvolvimento e finalidade. Assim como eu também vou transmitir uma palavra para alguém, um recado de Deus acerca da palavra de Deus, o que precisa ter? Introdução, desenvolvimento e finalidade. Qual é a finalidade dessa mensagem? Qual é a finalidade desse sonho? Qual é a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua mensagem final? Essas 3 coisas estão encarregadas quando é Deus que está revelando para você algo que está
no seu sonho. A segunda fonte, quando é Deus que te revela algo dentro do sonho. Quando esse sonho é um sonho profético, um sonho que carrega uma mensagem, um recado da parte de Deus. Deus está querendo falar algo para você através daquele sonho simbólico. E a primeira coisa que eu quero que você entenda dentro desses sonhos que Deus está revelando é que a mensagem que Deus quer passar para você, ela não vem de uma forma escancarada. É aquilo que eu vi no sonho que é o que Deus quer me passar, que é a mensagem que Deus quer me passar. Não. Deus fala através de formas simbólicas. Então, aquilo que você está vendo naquele sonho, você precisa pedir para Deus trazer a interpretação para você, porque nem sempre aquilo que está sendo escancarado é a mensagem real que Deus quer transmitir para você. E outra coisa, quando Deus te revela algo no sonho, você tem a certeza que é Deus que está falando com você. Aquela mensagem transmite algo claro, você até consegue compreender o que Deus está querendo falar com você, mas você não consegue interpretar com detalhes. Porque existem sonhos que Deus mostra para você, que esses sonhos, as suas palavras, a sua interpretação está selada. Ou seja, você só vai compreender aquele sonho depois que aquele algo acontecer na sua vida. Assim como aconteceu com Daniel lá no capítulo 12, que Daniel recebe revelações de formas simbólicas e ele fica tentando compreender com detalhes o que significava aquelas simbologias dentro daquelas revelações. E Deus disse para ele: vai-te, Daniel, porque essas palavras estão seladas para o tempo do fim. Então, existem determinados sonhos que Deus vai revelar para você algo sobre a sua vida, e essas coisas você só vai entender esse sonho depois que aquilo acontecer sobre a sua vida, porque é um sonho selado que não pode ser interpretado com detalhes. Você vai entender que é algo relacionado à sua vida, mas você não vai conseguir compreender de forma nenhuma o que significa aquele sonho. Terceira fonte, quando é o diabo que lança sonhos enganosos de destruição sobre a sua vida. O diabo, ele consegue acessar os seus sonhos através de setas. Entenda algo, quando você dorme, você entra na dimensão dos sonhos, ou seja, você entra em uma área espiritual. E quando você entra nessa área espiritual, o diabo, ele consegue te atacar nos sonhos com setas. Muitas das vezes você pode estar recebendo setas malignas durante o dia. A sua mente está carregada de setas, a sua mente está perturbada. Aí quando você dorme, todos esses sonhos vão se manifestar através das setas que estão sobre a sua vida que o inimigo lançou. Então o diabo, ele passa a ter acesso sim aos nossos sonhos para trazer falsas revelações nos sonhos, enganos no sonho para causar confusão. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim um Deus de paz. Então tudo aquilo que está trazendo confusão na sua mente não vem de Deus. Sonhos onde as pessoas recebem falsas revelações, engano sobre alguém. Muitas das vezes aquela pessoa sonha que alguém está fazendo algo, mas aquela pessoa não pratica essas coisas. Isso é o diabo que lança sobre a sua mente, sobre os seus sonhos. Então você deve entender que você precisa ter discernimento acerca dos sonhos e não sair por aí acreditando em todo sonho que você tem. A palavra de Deus nos manda examinar as profecias e reter o bem. E isso nós devemos fazer com tudo. Revelações que nós recebemos de outras pessoas, revelações que nós recebemos na igreja, revelações que nós recebemos nos sonhos, tudo isso precisa ser examinado se está de acordo com aquilo que está presente em nossa vida. Eu já recebi na igreja muitas revelações que não eram de Deus. Eu já recebi profecias que não eram de Deus, recados que não eram de Deus de outras pessoas dentro da igreja. E também de irmãs, pessoas que tiveram sonhos a respeito de algo na minha vida que também não foi Deus que revelou. E eu vou contar essa experiência aqui para você entender aquilo que eu estou querendo dizer aqui nesse vídeo com esse discernimento
dos sonhos. Quando eu ainda era uma jovem solteira na igreja, eu recebi muitas falsas revelações. E houve uma vez que existia um rapaz solteiro na igreja que estava procurando casamento e as pessoas ficavam me lançando para o lado daquele jovem. Só que Deus me mostrou a vida espiritual daquela pessoa. Só que entenda algo, eu tenho minha conexão com Deus e Deus me mostrou a vida espiritual daquele rapaz. Porque, no entanto, eu não estava pensando em casamento, eu queria somente fazer a obra de Deus. Então, tanto faz para mim. Então o Senhor me mostrou a vida espiritual daquele rapaz e não era da mesma forma que as pessoas falavam e compreendiam. Ele demonstrava uma coisa, que ele era uma pessoa da luz, que ele era uma pessoa que obedecia a palavra, mas Deus me mostrou algo por trás. Ele estava se disfarçando quando na realidade o diabo estava na vida dele. Então Deus me mostrou isso e eu compreendi tudo, porque eu sabia que não era o tempo de Deus e eu não desejava isso entanto para a minha vida. E passou algum tempo depois e chegou duas irmãs da igreja e uma delas veio contar um sonho que tinha tido a respeito da minha vida. E ela começou a contar: irmã, eu te via de vestido de noiva, com um diadema de flores na cabeça, e você se casava com aquele rapaz da igreja, e você estava tão feliz no sonho. Quando ela falou que me via com diademas na cabeça, que é algo que eu não uso tiara, não uso diadema, eu já tive discernimento que aquilo não era de Deus. E outra, Deus já tinha falado comigo a respeito daquele rapaz, que ele estava somente com disfarce na presença de Deus, que ele era um vaso de Satanás. Então, eu entendi que o diabo lançou aquele sonho sobre a vida daquela irmã e o diabo tentou de alguma forma utilizar aquela oportunidade para trazer confusão sobre a minha vida. Só que como o Deus que eu sirvo não é um Deus de confusão, Deus sempre revela as coisas antes de acontecer. E aquela outra irmã que estava com ela falava assim: nossa irmã, mas vai dar certinho esse casal, vai dar certinho esse casamento. E ela acreditava como se fosse um sonho revelado por Deus. Mas Satanás estava ali com um sapatinho de algodão por trás. Veja como que as pessoas, elas não têm discernimento. Veja como as pessoas são enganadas facilmente por Satanás. Veja como a falta de obediência à palavra de Deus faz com que nós venhamos viver uma vida sem discernimento. Quando a gente não tem vida com Deus, tudo aquilo que Satanás lançar sobre a nossa vida, a gente vai ser enganado, porque nós dependemos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá sabedoria, discernimento acerca das coisas. Porque se não for o Espírito Santo na vida do homem, o homem é tolo. O homem não consegue discernir as coisas, porque o diabo ele é muito inteligente, astuto em enganar as pessoas. Por isso que existem muitas pessoas acreditando em confirmações erradas. Examineis as profecias, as revelações e retém o bem. Se aquilo não procede de Deus, não pegue para ti como confirmação ou revelação, porque pode existir nessa panela um veneno para te enganar. Agora eu quero falar a respeito de alguns sonhos que as pessoas pensam que esses sonhos têm a mesma interpretação. Eu digo uma coisa, a interpretação do seu sonho está ligado à sua vida espiritual, à sua vida financeira, à sua saúde. São muitas coisas envolvidas no seu sonho, o seu casamento. Porque o sonho, ele é para ser interpretado por quem está recebendo aquele sonho. Então você precisa buscar em Deus aquela interpretação. Agora eu quero falar aqui sobre alguns sonhos que as pessoas definem com a mesma interpretação. Os sonhos mais comuns que as pessoas têm é aquele sonho com cobra, que as pessoas definem que é traição. Nem sempre esse sonho tem essa mesma definição, essa mesma interpretação. Por quê? Como eu disse para você, o sonho está ligado à sua vida espiritual, o ambiente que você está,
ao seu casamento, à sua vida financeira, ao seu trabalho, há muitas coisas na sua vida. Então nem sempre vai ser a mesma interpretação para uma pessoa e para outra. Muitas das vezes pode ser um ataque espiritual. Muitas das vezes essa cobra pode estar ligada ao ambiente que você está, que existe espíritos malignos. Muitas das vezes esse sonho pode representar um ataque no trabalho, um acidente, qualquer coisa. Muitas situações diferentes. O que significa sonhar com demônios, expulsando demônios? A definição do sonho é simbólica, ou seja, a interpretação não é aquilo escancarado. Entenda algo. Quando você tem esse tipo de sonho, na maioria das vezes são pessoas que estão nos primeiros anos de novas convertidas. 4 anos, 5 anos. Essas pessoas ainda são novas convertidas. Então, nos primeiros anos em que você está buscando, está jejuando, você vai enfrentar batalhas espirituais no mundo espiritual. E quando Deus está mostrando isso para você, é porque você conseguiu vencer aquele espírito que veio contra a sua vida. Aquele espírito pode estar na sua família, pode estar na sua vida, esse espírito pode estar no ambiente que você está, e Deus está dando um sinal para você que você está vencendo essas batalhas. Você estava em uma batalha e você conseguiu vencer. E outra, a revelação no sonho não é uma visão espiritual. Ah, mas o que eu devo fazer? Eu tenho sonhos, mas esses sonhos acontecem, é revelação de Deus, mas eu só consigo ter esses sonhos quando eu estou dormindo. Entenda algo. Todas as pessoas que têm sonhos que são revelação de Deus, que você dorme, você sonha, você tem aqueles sonhos se concretizam, acontece. Entenda algo. Deus pode te dar visões espirituais, de olhos fechados ou olhos abertos. Só que você precisa consagrar mais a sua vida para que você comece a ter visões espirituais. Deus está te mostrando somente nos sonhos porque é uma forma mais fácil de conexão, porque você ainda não está da forma que Deus quer para que Deus possa abrir a sua visão espiritual. Está faltando jejum, está faltando oração, está faltando consagração. Então, quando falta essas coisas, Deus só vai te mostrar as coisas pelo sonho e não com visão aberta e não com visão fechada. Então eu quero estar deixando esse vídeo explicativo para você acerca dos sonhos, para que você possa compreender e aprender a ter discernimento, que nem tudo é Deus, nem tudo é o diabo e nem tudo é a carne. Ambos precisam ser analisados. Que Deus abençoe a todos.